Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula aí do curso de cuidador de idosos. Semana passada a gente já viu duas aulas, certo? Nós já vimos o perfil do idoso, nós já vimos um pouco falando sobre a nutrição e hoje nós vamos falar sobre a higiene, oral e também corporal do idoso. A gente tem então, como finalidade da higiene oral, a prevenção de afecções dentárias e infecções, eliminações de restos alimentares e também de micro-organismos, estimulação da circulação sanguínea local, para evitar o mau hálito e também proporcionar a sensação agradável de limpeza e conforto. Quando a gente tem a própria capacidade de realizar a escovação, é um hábito muito comum que a gente tem de sempre escovar todos após todas as refeições. Mas quando o idoso ele começa a depender de outra pessoa, depende então do outro ter esse impulso de cuidar da saúde oral do seu cuidado. Então, a falta, ou deficiência de higiene oral, ela pode levar a problemas como cáries, acúmulo de pápulas bacterianas, hipersensibilidade dentária e também algumas infecções. Então, a higiene oral, ela deve ser realizada sempre ao acordar pela manhã e após as refeições e também antes de dormir. Quando eu falo após as refeições, é qualquer tipo de refeição. Toda vez que o idoso ele se alimentar, seja ele uma pequena quantidade de bolachas ou então uma pequena maçã, a higiene oral ela deve ser realizada, principalmente porque a maioria dos idosos eles usam próteses, e elas têm então elas têm mais probabilidade de acumular resíduos. Então, aqui a gente tem essa questão mais, digamos assim, mais dedicada a realizar a escovação do idoso. Então, os materiais que a gente vai utilizar para poder fazer a higiene do idoso, vai ser a toalha de rosto, creme dental, escova dental ou então espátula do tipo de sorvete, envolta no gaze, um copo com água limpa, recipiente para desprezar água suja e lubrificante para os lábios. Aqui a gente vai usar esses materiais quando o idoso ele não consegue ir até a pia para poder escovar. Então, aqui a gente tem a questão somente do idoso que está acamado, o idoso que está de cadeira de rodas e não alcança a pia. Então, a gente faz dessa forma, A gente vai utilizar a espátula, de sorvete enrolado com uma gaze quando o idoso ele não tiver a faculdade de deglutição boa. Então, ele tem o perigo de engasgar, ele tem o perigo ali de deglutir para o pulmão, ele não consegue mais fazer o bochecho com a água. Aí sim que a gente vai realizar então a bonequinha, que é essa espátula com a gás na ponta. Fora isso, a gente pode usar a escova de dentes tranquilamente. Existem alguns cuidados que a gente tem com a higiene oral, que aí o idoso ele deve estar posicionado adequadamente durante a realização desse procedimento, e a escovação dos dentes naturais ele deve ser realizada com movimentos bem firmes, com o intuito de limpar os dentes e massagear as gengivas. Eu sempre falo que a escovação ela deve ser feita da mesma forma que intensidade que a gente faz com nós mesmos. Nós nos preocupamos muito com a higiene oral, seja ela para poder prevenir cáries ou então para poder manter o sorriso bonito, o sorriso branquinho. Então, a mesma intensidade de cuidados que a gente tem conosco, a gente vai aplicar nos idosos. Não devemos esquecer nunca de limpar também e massagear a língua, nem a mucosa oral, e em seguida deve ser enxaguados com água limpa. Principalmente o idoso, que ele tem sonda, ele tem o acúmulo ali de sujeira na língua, aquela camada branca. Então, toda vez que o idoso ele for escovar, a gente deve então fazer a remoção dessa sujidade com a espátula. Idosos também que sequelas de AVC, idosos que não fazem movimentação, que eles estão realmente acamados, eles têm uma quantidade maior desse tipo de serosidade. Devemos realizar a limpeza com fio dental também, quando for possível, onde a escova não promove a limpeza eficiente. E durante a escovação, a gente deve observar a cor ali da cavidade oral. A gente deve observar a sensibilidade e também a integridade dos lábios. Devemos observar a língua, a gengiva, dentes e mucosa oral, presença ou não de mau hálito e adaptação das próteses. Toda e qualquer alteração que a gente observar, a gente deve fazer uma anotação e também informar a família ou então o responsável pelo idoso. O envelhecimento é comum a gente perder a elasticidade da mucosa oral. Então, ela vai ficar muito mais seca e atrófica, A salivação ela não acontece com
com tanta frequência assim. A saliva, ela começa a diminuir de quantidade. Então, as próteses dentárias, né, elas são mais dificuldades, tem mais dificuldade de serem adaptadas. Então, tem todos aqueles produtos, né, Corega Day e tudo, para poder facilitar a adesão. Porém, alguns, né, pacientes não conseguem se adaptar, então a gente tem um maior grau de lesão aí na boca. Então, a gente deve sempre, ao máximo, tentar evitá-las. Outro detalhe importante é o condicionamento da prótese, né? Quando a gente não estiver usando ela, quando o idoso, na verdade, né, não estiver usando ela, a gente deve então guardar ela em um recipiente fechado com água limpa e em local seguro, tá? Não pode ser um copo d'água aberto, tem que ser fechado. Quando o paciente voltar a utilizar, deve realizar a higiene também, da mesma coisa. A gente escova uma prótese como se estivesse fazendo a escovação da boca normalmente. E ela, né, e oferecer a prótese também para o idoso e lembrando que ela deve ser fornecida ainda molhada, colocada na boca molhada, para poder se adaptar melhor né, à cavidade oral. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a higiene corporal. A higiene corporal, né, ela vai ali, então, proporcionar a mesma sensação que a gente tem do dente, né? Ela vai promover um alívio para o paciente, ela vai promover conforto, ela vai promover saúde, ela vai promover, né, o bem-estar. Então, a higiene corporal ela é muito importante. Né, existem pacientes que é necessário apenas uma vez por dia, alguns pacientes podem até fazer 2 vezes por dia, né, quando o paciente ele deambula, né, ele anda, quando o paciente, então, ele tem ali mais força muscular, a gente consegue dar banho nele até 2 vezes por dia. Agora, o paciente que ele é acamado, a gente tem que dar banho no leito, a gente vai fazer, então, a higiene corporal apenas uma vez. Então, a gente parte já da higiene do couro cabeludo, né? Então, a gente vai promover, além de tudo que eu já falei para vocês, a circulação, né? As glândulas sudoríparas, que é estimular as glândulas a produzirem suor, remover os odores também, que é muito importante, né? E aí, então, a gente vai ter a promoção da saúde do idoso de forma melhor. A gente, durante o banho, temos que observar algumas alterações fisiológicas, né, da pele e identificar quais são as consequências desses tipos de alterações nos idosos. Então, nós temos aqui, primeiramente, diminuição da espessura da derme, então aquela pele fica mais fininha, né? Da tonicidade, né? A gente não vê aquele mais vigor muscular e também da elasticidade. Então, com isso acontecendo, aparecem as rugas, o excesso de pele e também maior incidência de feridas cutâneas. Quando a pele fica ali sobre a outra, fica, né, principalmente quando o idoso ele tem um pouco mais de sobrepeso, acaba que fica roçando, né, o excesso de pele um sobre o outro e pode aparecer então lesões. Nós temos a redução do número, função e também tamanho das glândulas sudoríparas e também da perda do tecido adiposo. Isso pode acarretar na incapacidade de manutenção da temperatura corporal, pele seca e também muito áspera. A gente tem a atrofia dos capilares da pele, né, que é de onde nasce o pelo. Então, a gente tem então a questão da palidez cutânea. O idoso ele fica mais branquinho. A maior superfície vascular, a gente tem a facilidade de aparecimento de hematomas. Nós temos alterações no funcionamento dos melanócitos, que né, são ali glândulas responsáveis pela pele, então ela vai começar a formar, né, manchas marrons lisas e também achatadas sobre a pele do idoso. Nós temos alterações na medula e córtex de cada bulbo capilar, com a ausência de melanina, então vai começar a perder ali a substância que dá cor aos cabelos, por isso que a gente começa então a nascer os cabelos brancos, né? Redução de aporte vascular, vai acontecer o espaçamento ou então diminuição da espessura das unhas e então aumento de estrias longitudinais na superfície das unhas, o que pode acarretar então na diminuição do crescimento das unhas com o aparecimento de possíveis infecções. A higiene corporal, então, ela deve ser realizada sempre respeitando o horário, tá? E privacidade do indivíduo. Então, a gente tem que observar qual que é o melhor horário dentro da rotina do idoso para a gente poder realizar o banho. Então, a pele ela se torna muito mais sensível, tá? Então, a gente deve realizar a higiene corporal sempre, né? Mas, às vezes, em alguns casos, pode ser que
pode ser que ela não precise ser diariamente, né, tão vigorosa, porque às vezes a gente vai tomar banho, né, a gente esfrega muito a pele, e alguns idosos realmente têm que ser de forma mais suave. Então, o banho ele deve ser mais suave, não deve ser aquele banho para poder tirar aquela sujidade, né, como a gente chama de ducha. Então, uma ducha às vezes é mais apropriado, porque o idoso às vezes fica muito tempo em casa, né, só realmente aquele odor da urina, né, das fezes, então a gente consegue tirar, mas o restante do corpo a gente vai fazer só apenas uma ducha. A gente, primeiramente, quando vai fazendo o banho, a gente tem que avaliar o estado geral do idoso. Então, a gente vai avaliar a integridade do couro cabeludo, das unhas e também da pele. Nós vamos avaliar o estado de limpeza do corpo, a presença de parasitas na pele e também do couro cabeludo, comprimentos dos cabelos, unhas e pelos, cor, textura, temperatura, sensibilidade, perfusão e também hidratação da pele. A perfusão é quando a gente, né, consegue apertar e ver. Quando a gente aperta, fica bem vermelhinho. Essa é a perfusão normal, né? Quando a gente pega as pontas dos dedos e aperta, a gente consegue ver a pontinha bem vermelhinha. É isso que a gente chama de perfusão normal. Quando a gente aperta e tá aquela ponta do dedo mais esbranquiçada, é porque a gente vê ali então que a circulação sanguínea periférica ela está afetada. Devemos analisar também deformidades, calosidades e também outras alterações importantes no idoso. Então, a gente sempre deve optar pelo banho no chuveiro, o mais normal possível. Sempre friso isso com vocês, que quanto mais o idoso for independente, quanto mais o idoso se aproximar das rotinas normais, né, de uma pessoa, né, adulta, melhor para ele, tá bom? Então, a gente, né, se for possível fazer o banho no chuveiro, a gente vai fazer, né, e a gente só vai fazer o banho no leito se ele realmente não conseguir sair da cama. Aí sim a gente não faz. Se o paciente for de cadeira de rodas, a mesma coisa. A gente, né, tem aquelas cadeiras de banho hoje em dia que, né, são levadas para o chuveiro para que o paciente tome banho debaixo do chuveiro também. A gente deve estar atento à locomoção do idoso do banheiro, né? A gente tem que fazer, às vezes, algumas adaptações ambientais, prevenindo quedas e acidentes também no percurso. Então, se vocês forem observar aí esse banheiro, né, todo local ali que, né, onde ele possa passar, tem um local para que ele possa segurar. Então, tem um local onde ele possa segurar ali perto do chuveiro, né, perto do armário, tem um local para ele se segurar na pia, tem um local para ele se segurar também lá no vaso sanitário, tem um tapete. Percebam também que não tem box, tá? Então, um banheiro que banha um idoso, ele não pode ter um box. No máximo ali uma cortina, porque se o idoso se desequilibrar, né, pode acontecer dele cair, de você cair junto com ele, de bater a cabeça, se cortar. Pode acontecer também, né, de você não conseguir colocar a cadeira dentro do chuveiro, debaixo do chuveiro, porque o box ele tem ali a parte de passar, né, e o trilho atrapalha. Então, não tem como. Então, um banheiro de uma pessoa idosa, ela vai ser dessa forma, tá? Então, ela vai ser colocada ali, né, com muita dificuldade. Então, se usar cadeira de rodas, né, o idoso, não tem que ter box, não tem que ter nada que atrapalhe o chão, né? Quedinhas. Então, o banheiro tem que ser bem liso, né? O piso bem liso, para que não prejudique o idoso. A porta do banheiro não pode estar trancada por dentro, tá? A gente não pode deixar. E existem também correntes de ar para poder, né, não, que o idoso não sinta frio. Porque muitas vezes é um quarto com suíte, digamos assim, né? Se for um quarto do suíte, ok, né? A gente tira a roupa dele lá dentro do quarto e leva ele para o banheiro. Mas se o local for muito longe, a gente não vai tirar a roupa dele lá, né, no quarto e levar ele até o banheiro. A gente vai tirar no banheiro. Então, o banheiro tem que ser mais fechadinho, né? Se tiver janela, a gente vai fechar para poder evitar, então, que o idoso sinta frio. E a temperatura da água também tem que estar adequada. Ela não pode estar nem muito quente, também nem muito fria. E aí tem a questão do banho no leito, que a gente vai, então, sempre quando a gente começa a fazer o banho no leito, principalmente quando é as primeiras vezes, e sempre, né? Desde a primeira vez até sempre. A gente sempre vai informar o paciente do que a gente vai fazer. Então, a gente sempre vai explicar ao idoso, né, o que a gente está fazendo e vai oferecer a comadre ou então papagaio antes de iniciar o procedimento. Isso se ele for capaz, tá? Então, antes da gente começar o banho, a gente vai primeiro estimular o paciente a fazer suas necessidades básicas, aqui no caso da diurese. Então, a gente tem o papagaio para homens e a comadre para mulheres. Então, a gente vai ajudar ela a posicionar, vai permitir que ele faça suas necessidades e então vai prosseguir.
Então, os materiais para o banho no leito são, né, jarro, a bacia com água em temperatura adequada. Nós temos também sabonete, shampoo, condicionador, toalha, saco plástico, bucha e pano macio para ensaboar e retirar o sabão, pente ou escova de cabelo e também roupas de camas limpas e fraldas, né, se o caso o idoso, né, precisar. Aqui nesse caso a gente lista, né, professor, eu sei quais são as coisas que a gente usa para dar um banho, né, para tomar banho, não precisa me listar isso. Mas aqui a questão, pessoal, é que tudo isso tem que estar reunido. Quando a gente faz o banho no leito, a gente tem que reunir todos os materiais para depois iniciar. Porque senão a gente vai ter que ficar saindo e entrando do quarto, a gente vai deixar o idoso sozinho, ele pode cair da cama, então é muito perigoso. Então a gente reúne todos esses materiais, tá? Para depois iniciar-se então o banho no leito. Então, primeiramente a gente vai iniciar, né, o banho, a gente vai cobrir o colchão com plástico, depois vai começar a higiene corporal pela cabeça. A gente sempre começa pelo sentido encéfalo-caudal. Então, a gente vai começar da cabeça e vai terminar nos pés. Então, a gente vai pegar um pano molhado com um pouco de sabonete para não ensaboar muito, né, para não fazer muita espuma. E aí a gente vai fazer higiene do rosto, vai passar o pano no rosto e também a gente vai passar nas orelhas e no pescoço. Então, é sempre assim, um paninho e uma bacia com água e sabão e outra com água limpa. Então, com uma a gente vai ensaboar e com a outra a gente vai enxaguar. E a gente pode, às vezes, optar por colocar o pano um pouco mais molhado, às vezes não. Vai depender, então, da condição aí de sujidade do paciente, tá? Então, a gente vai, cada vez que a gente, né, tentar tirar o sabão, a gente vai enxaguar de novo. E aí, quando aquela água estiver mais suja, a gente vai trocar. Depois a gente vai lavar os cabelos, né? Então a gente vai cobrir ali tudo com plástico, um travesseiro e também vai colocar a pessoa com a cabeça apoiada nesse travesseiro para poder ficar na beirada da cama. Então o ideal é que a gente tire a cabeça do paciente para fora da cama. Se não for possível, a gente vai ter que segurar a cabeça sobre a bacia mesmo, tá? Pra gente conseguir então jogar água. Então a gente vai colocar, né, essa bacia e a gente vai molhar a cabeça da pessoa, passar o shampoo, massagear bem o couro cabeludo, o mesmo processo que a gente faz com o nosso. A gente vai massagear o couro cabeludo e aí a gente vai depois jogar mais um pouquinho de água para tirar a espuma e depois secar os cabelos. E depois a gente vai fazer então o procedimento por todo o corpo. Então a gente vai pegar um pano umedecido com sabonete também e a gente vai, primeiramente, fazer os membros superiores, né, os braços. Então a gente vai fazer a axila, as mãos, depois a gente vai partir para o tórax, a gente vai partir para a barriga, né, secar bem, passar desodorante e sempre cobrir o restante do corpo da pessoa, tá? Então aqui a gente tem que tomar cuidado porque a gente divide o paciente em partes. Quando a gente estiver lavando o cabelo, a gente não vai deixar o restante do corpo descoberto. Quando a gente estiver lavando os braços aqui, a parte de cima, né, a gente não vai deixar as pernas e os genitais descobertos. Então, quando a gente terminar todo o processo de limpeza aqui na parte de cima, a gente então vai passar pela parte de baixo e a parte de cima vai ter que ser tampada, até porque para evitar que o paciente sinta frio. Então, a gente vai fazer a higiene das pernas, depois que a gente terminar o processo do abdômen, a gente vai para as pernas, vai secar, vai fazer tudo, vai secar e vai cobrir. E depois a gente vai pegar, né, e fazer a parte, então, das costas. A gente vai deitar ela de ladinho para poder fazer a higiene das costas. Vamos fazer o mesmo procedimento, ensaboar, enxaguar e secar. A gente aproveita para poder fazer uma massagem, para poder, né, digamos assim, estimular né, a circulação. E aí a gente vai deitar novamente a pessoa com a barriga para cima, colocar uma comadre e aí fazer então a higiene das partes íntimas. E aí a parte íntima ela sempre fica por último, tá? Então na mulher é importante lavar sempre a vagina de frente para trás, pra gente não levar sujidades do ânus, né? E a gente também é importante sempre descobrir a cabeça do pênis para que ele possa secar bem ali naquele local, né? Pra gente não evitar fungos, né, e bactérias. Então a higiene das partes íntimas ela é feita no banho diário, né? Esse sim deve ser feito diariamente e também quando possível, às vezes a gente sabe a realidade das pessoas, mas o mais possível a gente tem que fazer toda vez que o paciente urinar e evacuar, a gente tem que realizar então a higiene, nem que seja com, né, ali um paninho umedecido. Para poder evitar então umidade, assaduras e feridas, que, né, são as escaras que acontecem muito frequentemente nos idosos.
A gente também, durante o banho, vai fazer o cuidado com as unhas dos pés e também das mãos. Então, a gente vai fazer, depois do banho, aproveitar que já está molinho, né? E a gente vai, então, realizar a limpeza das unhas, tirar um pouquinho de cutícula, cortá-las, né? E aí, a gente vai, então, fazer toda essa limpeza. Depois que a gente fizer isso tudo, a gente também vai, né, fazer uma massagem nos pés, colocar ali um creme, massagear, ou então lixar um pouco os pés, para poder, então, ficar com os pés sempre macios e sem calos, né, e sujidades. A gente então vai secar, né, sempre os pés. A gente tem que tomar muito cuidado porque os pés dos idosos são muito sensíveis, então a gente vai secá-los. Depois a gente vai realizar movimentos de rotação e também de extensão, estimulando a circulação. A gente vai aplicar talco a fim de evitar transpirações, usar meias limpas e folgadas e também não cortar e nem puxar os calos. E por último, a gente tem então os cuidados com o vestuário, que são, né, o guarda-roupa ele deve estar num local mais fácil de acesso, para poder evitar, para poder estimular tanto o acesso do idoso, se ele ainda for capaz, quanto o do próprio cuidador. Então, a gente sempre deve levar em consideração o estilo e as características do idoso, e a gente deve, né, sempre manter o possível de usar aquilo que ele gosta, e, né, e também ter o bom senso de vesti-lo adequadamente, para ele não se sentir mal. E aí a gente sempre vai optar por tecidos macios que não amassem e nem provoquem irritações na pele. E os calçados também não devem ter salto altos, eles também devem ser de material macio, com solado antiderrapante e não muito apertado e também não muito largo. E sempre confortáveis e de fácil colocação. Certinho? Então, pessoal, essa foi nossa aula de higiene, tá certo? Então, nós nos vemos na próxima aula. Boa aula para vocês e até mais.